chegando para mais uma live. Bom dia, mulheres lindas. Tudo bem com vocês? Aqui chamando as meninas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Rapidinho. Abri a live, já tô aqui. Corre pra cá, gente. Tô avisando as meninas aqui. Ai, perdão, atrasei, gente. Atrasei de verdade, confesso, me perdoem. Ai, meu Deus, é que eu fui preparar o meu café. Eu não queria vir sem café, porque eu falei que era para todo mundo fazer o café. Aí eu falei, poxa vida, faz o seu café e vem pra live. Aí como que eu ia entrar na live sem café? Tipo, né, nenhum sentido, make no sense. Então, deixa eu ver aqui. A Priscila e a Rafaela já estão aqui com a gente. E nosso assunto hoje é super interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional, né? E na área da nutrição e na área emocional mesmo, porque a nutrição é super conectada também, né, gente, com a parte emocional. Meninas, vou adicionar vocês aqui, tá? Vamos lá, pra eu não ficar sozinha. Tá aqui com a gente, o By Julia, seja bem-vinda, Julia. Não é Julia, né? Seu nome, acho que o nome e o By Julia é do seu salão, né? Seja muito bem-vinda aqui. Eu não lembro o nome, perdão. Aqui, deixa eu ver aqui. A dona Olivia tá aqui com a gente, seja bem-vinda também. Gente, por que tão cedo? Tudo bem, meninas? Bom dia! Tá me ouvindo? Cedo para nós, né, Josi? No Brasil já são 10h30, Então, 10h41 da manhã. exatamente, é bem por isso, porque nosso horário mudou, e queria explicar aqui, porque antes a gente fazia tudo mais tarde, né? Deixa eu pôr no meu fone, mas no Brasil mudou e. A gente não no Brasil. E aí Não estamos te a ouvindo. Agora, gente acabou ficando um pouquinho mais cedo, aqui antes era às 9 que a gente começava. E aí hoje eu quase passei direto dormindo, de verdade, preciso confessar meu crime. Ai. Eu coloquei o relógio para despertar, eu coloquei o despertador muito cedo, né? O telefone, né? Muito cedo. E aí eu desliguei e falei, eu vou ficar só mais um pouquinho e cochilei. E apaguei, meninas. Mas eu tô feliz de receber vocês aqui na nossa casa. Seja bem-vinda. A Vivi tá aqui também. Oi, Vivi, beijocas para você. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Rafa, Pri. Vocês já estão aqui, né, acostumadas a nos acompanhar nesse programa. A gente fazer esse trabalho, para quem está aqui com a gente, né? A gente fazer esse trabalho no Zoom, né? Mas agora a gente vai começar aí uma série nova aqui no Instagram, para a gente alcançar mais pessoas. E vamos ver como vai funcionar também, né? No Zoom, a gente já estava assim bem encaminhadinho, né, com as meninas lá. E hoje, como é a primeira vez que a gente está aqui, então muita gente nem sabe, né? A gente também não teve muito tempo de divulgar, assim, que a gente estava fazendo essa migrando. Mas estamos aqui, vai ser bênção. Você que está entrando vai aprender um pouquinho sobre inteligência emocional na área nutricional e na área emocional mesmo, com essas duas mulheres maravilhosas. Pri, você pode se apresentar para a gente, por favor? olá, todo mundo, bom dia no Brasil. Eu sei que vocês tiveram um bom café da manhã, que a gente chama de brunch aqui, que é mais encorpado no sábado. É um sábado de alegria, né? Meu nome é Priscila, eu trabalho aqui com as meninas do Safe Place. É uma honra estar aqui com vocês. Sou da área de life coaching e é uma honra, como sempre, estar participando aqui no Safe Place com as flores do jardim do Safe Place. Amém, Pri. Olha, gente, a Pri, ela é bem modesta, viu? A Pri é nossa life coach, ela é uma bênção. Ela trabalha nessa área já há alguns anos já, né, Pri? E ela ajuda muito a gente aqui, viu? Ela fala assim, como se ela quase nem fizesse nada. Mas ela tá sempre aqui, toda vez que eu peço
para elas estarem comigo. Ela tá sempre disponível. Eu te agradeço por isso, viu, Pri? E é sempre muito bom te ouvir, assim, a gente sai sempre muito edificada. E a Rafa também, que a Rafa está no Brasil, né, Rafa? Se apresenta aí pra gente, agora em Criciúma, não mais em Florianópolis. Não, era Itajaí, né? Não, era Itapema. Meu Deus, como eu confundo tudo lá. Itapema, Eu ok. faria o mesmo. É lindo lá Itapema, né? Uma É bem. praia que tá bombando agora, né, Itapema. Eu tô É, olhando alguns imóveis lá para um cliente aí, dizem que a praia é maravilhosa. E eu não conheço essa praia, mas dizem que tá tudo assim muito bonito, assim. Eles estão fazendo construções muito boas lá. é, Legal. estão modernizando bastante. É lindo lá. Eu gostava, gosto ainda, né? Bastante da cidade. É longe de Floripa? É 1 hora. Dá uns 40 minutos, eu acho, uns 45. Ok. Depende, né? Porque tem muito trânsito para ir para Sim, lá e para cá. sim. Mas é 1 hora. Bom dia, bom dia. Então, estou bem feliz pelo convite de sempre, né? É uma honra participar desse projeto tão lindo, né? Que veio do coração do Senhor e compartilhar do pouco que eu sei, né? E que o Senhor tem depositado em mim, compartilhar na área da nutrição. Então, eu espero realmente poder contribuir. E, Amém. enfim, esperamos que tenha um retorno melhor ainda do que já estava tendo, né? Ali no Zoom, vocês têm um retorno Uhum. maior, assim, né? Aqui no Instagram. Então, eu acredito que nosso alcance vai ser maior. Hoje, por exemplo, nós temos pessoas aqui que não estariam no Zoom. Pelo fato de o Zoom ser um lugar, uma reunião privada, às vezes as pessoas não entram, não querem instalar o aplicativo. E a gente ficou meio cansado de Zoom na pandemia, eu confesso, gente, né? Assim, então eu acho que aqui vai ser um ambiente novo. E a gente vai ficar assim, se precisar voltar para lá, daí a gente leva vocês que estão aqui com a gente para lá também, né? Mas a gente vai fazer durante agora no final de ano, até o final de ano, desse ano, a gente vai ficar aqui porque é mais fácil, as reuniões ficam salvas, né? E eu quero que você aí de casa esteja ligadinha e interagindo, vai nos comentários interagindo com a gente, porque a gente quer que esse momento não seja só um momento de a gente ficar aqui falando, a gente quer que vocês tenham esse espaço de interação. Por isso que eu falei, pega o seu café e vem para cá para o Safe Place. Bom, meninas, eu tenho aqui com a gente a Letícia, a Polly, que entrou agora, a Márcia, o João. Sejam todos bem-vindos, Rico. Rico, esse é o nome dele, mas espero que ele seja rico também, da bênção de Deus. Meirinha, oi, Mei! Beijo, amiga! Meirinha tá aqui com a gente, que bênção. Odete também. Vamos lá, então, gente. Nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial, né? Nós temos aí uns 40 É minutos, até 1 hora. emocional, minha Eu linda. falei o quê? Artificial. Eu não Artificial, porque sei eu tô. nada sobre isso, então É eu falei, porque eu passei a semana inteira eu fiz estudando as sobre. perguntas sobre emocional aqui, meu Deus. Então, não, mas Não sabe o sei que é? nada de artificial. Eu passei a semana inteira estudando os avatares na inteligência artificial para o meu trabalho. Aí, Que maravilhosa, meu Deus. ai, essa foi boa. E você acredita, Pri, que eu tava com medo mesmo de trocar? E eu acordei nessa manhã falando assim: meu Deus, eu não posso trocar inteligência artificial. Porque ontem, na hora de fazer o post, eu quase coloquei inteligência artificial. Deu, ai, meu Deus, eu não posso, porque é o que eu estudei essa semana, né? E aí eu não posso trocar a inteligência artificial, porque nós vamos falar de inteligência emocional. A inteligência artificial nos ajuda a pesquisar sobre inteligência É, emocional, né? Em viu? todas as vias. Aham. Então, tá certo. Então, eu tô até meio que assim, eu falei, nossa, que engraçado, né? A gente tá na inteligência emocional e tudo do meu trabalho vir para a inteligência artificial. Eu falei assim, né? É engraçado a gente pegar isso bem na mesma semana. Foi bem
Mas, ok, vamos lá, meninas, me corrijam. Inteligência artificial, emocional. Ai, Pri, Ai, mas amo, a Josi. Vivi, a Vivi tá falando que ontem ela chegou a chorar muito por causa do emocional dela. É muita coisa ao mesmo tempo. E a gente vai estar falando um pouquinho, porque, Sobre na isso. verdade, a inteligência emocional, ela nos ajuda a aprender a controlar isso, né? Mas eu quero que a Pri esteja dando aí uma introdução, ela vai estar falando com a gente sobre isso, e aí depois a gente vai entrar com as perguntas, com os comentários, né? Só vamos definir o que seria, né, inteligência emocional. Então, meninas e todas as pessoas, né, que estão aqui na live do Instagram, né, a gente está acostumado com Zoom, né, que são as flores, né, Né? mas aqui no Instagram, a todos vocês, né, a inteligência emocional, ela foi bastante divulgada, né, pela ciência mesmo, como uma das múltiplas inteligências, né, e a inteligência emocional, ela tem a ver com o relacionamento, com até sua parte pessoal, profissional, muitas vezes intelectual. E eu queria abordar algumas coisas com vocês, mas eu vou fazer isso através de perguntas, porque eu creio que através das perguntas e nós três discutindo esse assunto, muitas das nossas experiências vão servir para alguém como a Vivi, por exemplo, que chegou a Uhum, chorar sobre a parte emocional dela, né? Então, muitas uhum, vezes tem a ver com alimentação, com a nossa parte espiritual, tem a ver com tudo isso. E, na verdade, a inteligência emocional, ela vem trazer um equilíbrio de vida para nós. Eu gosto de lembrar que Jesus, quando trouxeram aquela mulher adúltera e queriam jogar pedras nela até a morte, Jesus começou a escrever no chão. E ele nos ensina desde lá o que é ser inteligente emocionalmente, no sentido de que, sim, ele era Deus, mas ele também era homem. Ele estava uhum. aqui cumprindo uma missão. E ele mostra para nós o que é ter paz na tempestade, o que é ter paz na hora do problema, na hora que todo mundo queria que ele ficasse bravo ou que ele discutisse a opinião dele, ele simplesmente agachou no chão e começou a escrever na areia, né? Então isso simboliza muito o que a inteligência emocional hoje, como ciência, traz para nós, né? Que é Uhum, paz de espírito, é autoconhecimento, mas também nós cremos que é relacionamento com Deus, né? E a sim. minha primeira pergunta para vocês, meninas, é: a ciência já descobriu que existe um lugar vazio no nosso cérebro Meu que Deus, que tem, perigo! que O tem, cérebro de loira vazio. e de quem fala muitas línguas também fica meio vazio. É, que tem um lugar, um lugar que é só preenchido pela espiritualidade, como eles chamam na ciência. Mas nós sabemos que isso significa relacionamento com Deus. Então eu queria ver com vocês o que tem a ver a nossa inteligência emocional com o relacionamento com Deus. Ok. Vamos lá, gente. O que que vocês entendem? É, inteligência emocional, onde ela entra nesse relacionamento? Seria isso, mais ou menos, Pri? Isso, na verdade, assim, talvez eu tenha que falar uma coisa Um concreta. Então, eu vou exemplo? falar. Eu tenho muita Uhum. ansiedade. Principalmente agora, eu sempre fui sanguínea, assim, então a ansiedade faz parte. Mas hoje eu me sinto ansiosa mesmo no sentido de transtorno de ansiedade. Eu tenho que Uhum. controlar. Haja Uhum. cidreira, eu tenho uma aluna que me traz cidreira de verdade, que faz chá de cidreira. E aí, tipo assim, essa ansiedade, ela ela acontece muito mais se eu não estou muito em comunhão, se eu não estou fazendo meu devocional, lendo a Bíblia, Entendi. orando, no sentido de que eu parece que eu não tenho tempo para nada, eu fico ainda mais ansiosa, porque na minha mente eu estou pensando em compromissos. Entendi.
Bom, na verdade, Pri, eu acredito que esse relacionamento com Deus que a gente tem, ele, principalmente na área da oração, eu acho, né? Assim, porque eu acho que quando a gente entra naquele período de oração, quando você entra não, eu não estou falando que você tem que entrar num lugar, ajoelhar, não estou falando de um, de uma coisa assim, sabe? Mas eu estou falando, muitas vezes você não está bem e você começa a falar para Deus, puxa Deus, eu estou chateada com isso, né? Eu precisava resolver isso. Eu estou ansiosa porque, veja bem, eu estou com esse problema. A partir do momento que você abre isso, né? Até no sentido de uma amizade, talvez quando você tem uma amizade, você só precisa às vezes falar o que está acontecendo. E isso também Desabafar. funciona no relacionamento com Deus, bem melhor ainda, né? Você vai falando, a partir do momento que você vai falando, eu acredito que nosso cérebro, ele também, muitas de nós, a forma com que nós aprendemos é quando nós falamos. Eu tenho muito isso, né? Por isso que eu tenho muito o dom, né? Não dom, posso dizer que talento de dar aula, né? Eu amo essa parte de trabalhar como professora, eu sou professora, na verdade. E assim, porque quando eu estudo e quando eu vou falando o que eu estou estudando, eu vou aprendendo aquilo que eu estou falando. Sim. Então, eu acho que quando eu converso com Deus, eu estou colocando em Deus as emoções que eu não consigo controlar. As emoções que, né, por exemplo, eu estou chateada, eu estou ansiosa, eu estou nervosa, né? Então, nesse sentido, o meu emocional está abalado. E aí, quando eu converso com Deus, colocando para Deus é, o que eu estou precisando naquele momento, eu acredito que Deus, ele traz sempre uma palavra de conforto. Ele tá, principalmente quando a gente recorre à Bíblia, né, gente? É assim, de fato, assim, ele vai trazer sempre uma palavra que vai trazer ao seu emocional o equilíbrio que você não tem nesse momento. Então, por isso que o relacionamento com Deus é extremamente importante na área de inteligência emocional, porque você está agindo de uma forma inteligente em um momento que não é favorável, né? Porque o momento em que o seu emocional está sendo questionado não é favorável. Um exemplo. Rafa, você quer falar alguma coisa antes de eu continuar aqui, só para eu não tomar. Não, bem pouquinho, assim. Eu não sei também se eu peguei exatamente ali a pergunta, mas assim, o que até eu ouvi esses dias, eu achei até muito forte, né? Porque a gente acaba sempre tendo ansiedades, né? A Uhum, gente ansiosa por algo. E o que é a ansiedade, né? Você é uma preocupação com o dia do amanhã, é uma preocupação com algo que vai acontecer. E a gente nem sabe se isso vai acontecer de fato ou não. E no fim das contas, se tu for ver, eu ouvi isso quando eu ouvi, meu Deus, é um pouco de falta de fé, né? Porque esse vazio que tem ali, você precisa preencher com o que a palavra diz. A palavra diz que é para confiar no Senhor, uhum, é para a gente ter fé no dia do amanhã. E aí você tem essa ansiedade, você tem esse vazio e você se preocupa demais. Então você não confia, né? uhum, Você não tem uma fé que deveria ter, né? E em relação uhum. a isso, é exatamente isso, né? Mas é o que eu penso e eu concordei. Sim, não, Na sim, eu concordo, é isso É, mesmo. visivelmente, quando a gente passa por isso, por essas situações, e a gente não está falando de uma coisa qualquer, nós estamos falando de você, porque ao ponto de você estar ansiosa, de você estar abalada emocionalmente, igual a Vivi falou aqui, são coisas que não são da sua rotina diária, que vão tirar você, ou às vezes um acúmulo de coisas pequenas também, mas é sempre algo maior. Uhum. Então, assim, nesse sentido, realmente, tipo, quando a gente, porque eu acredito que a Pri falou sobre esse espaço que a gente tem, né? Esse espaço para a espiritualidade, digamos assim. Eu imagino que a nossa cabeça é cheia de gavetinhas, não sei, porque as minhas gavetas estão todas sempre abertas. Eu tô brincando, gente. Mas, na verdade, eu acredito que existe uma administração dessa forma. E o que acontece?
eu acredito que esse espaço que a Pri está falando, que existe ali na nossa mente para o emocional habitar, ele está aberto. E com o que nós estamos ocupando este espaço, né? Então, será que eu estou ocupando esse espaço do meu emocional com ansiedade? Eu estou colocando dúvidas, eu estou colocando medo, eu estou colocando desespero em vez de esperança. Então, é lógico que quando eu coloco todas essas palavras para dentro desse espaço, o meu emocional, que é o meu espaço emocional, eu vou encher essa gaveta do quê? De coisas que removem a minha fé, né? Então, por isso que a nossa fé, né, como a Rafa falou, ela precisa estar muito reabastecida e fortalecida para a gente entender que nós não dominamos isso, né? Nós não dominamos sozinhas, né? A gente domina sim, a gente tem o controle emocional, mas nós precisamos da ajuda de Deus na área, né, que tange aí o controle. Tanto que a palavra de Deus fala o quê? Né, para a gente levar cativo o nosso pensamento a Jesus. Ou seja, a gente pega o nosso pensamento, aquele pensamento que está ruim, de que não vai dar certo, de que vai, né, que vai dar ruim, como o pessoal fala aí, e leva ele cativo, fala, ó, Deus, eu estou prendendo esse pensamento aqui e vou levar meu pensamento cativo. Por quê? Porque eu quero que o Senhor me ajude a controlar. Eu preciso ter controle sobre esse pensamento. Então, a Bíblia, ela nos dá respaldo e dicas inúmeras na área emocional, né? Para quem não costuma ler a Bíblia de uma forma... acho que a gente tem que quebrar um pouco isso. Eu ouço muitas pessoas dizendo que eu não consigo entender a Bíblia. Eu leio e não consigo entender como uma coisa que eu possa aplicar. Na verdade, a gente tem que não só ler, a gente tem que meditar. A gente precisa meditar. O que é meditar? Né? Meditar é você pensar de dia e de noite, né? Assim diz, né? Que é para a gente meditar de dia e de noite na palavra. Então, de dia e de noite você vai pensar naquela palavra que você leu. Porque essa palavra só vai fazer sentido quando você trazer ela para o seu processar ela no seu pensamento e aplicar ela no seu dia a dia. A partir do momento que você começar a aplicar aquela palavra que você leu, por exemplo, essa palavra mesmo que eu acabei de falar, que a gente precisa levar o nosso pensamento, entendimento cativo ao Senhor Jesus, né? É uma palavra que, quando você medita nela, você vai falar, nossa, quando os pensamentos vierem me atacar, eu tenho uma solução. Então, eu vou colocar em prática. Não é só uma palavra estática na Bíblia, que não tem efeito. Ela é uma palavra que vai ter efeito sobre a minha vida e a sua vida. Então, a inteligência emocional, ela se desenvolve, sim, nesse relacionamento com Deus, né? Eu queria acrescentar, Josi e Rafa, que a nossa alma, ela contém esses pensamentos, vontade, né? Ela tem sentimentos, né? Pensamentos, sentimentos e vontade. Então, os nossos pensamentos, eles se tornam sentimentos. E, e os nossos sentimentos se tornam consequências na nossa vida, né? Ações, Então, né? isso, se tornam ações e se projetam na nossa vida. E nisso, a palavra de Deus diz que ele conhece os nossos pensamentos. E que você, como falou, levar cativo nossos pensamentos a Deus, porque eles vão se tornar em sentimento. Isso quer dizer o seguinte, que a nossa alma precisa abraçar o nosso espírito, que recebe de Deus conhecimento através do Espírito Santo, né? Então, essa parte de espiritualidade é muito importante. Por quê? Porque o lado espiritual, ele vai te trazer conhecimentos na parte da alma e da inteligência emocional. Igual a inteligência cognitiva, que a gente nasce com inteligência cognitiva, mas a gente também aprende e cada conhecimento se torna inteligência para nós. Ele vai se acumulando em inteligência através do conhecimento. Então, na inteligência emocional também a gente vai aprendendo conforme as situações e processos, e início, meio e fim,
E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nesse sentido de que nós estamos sempre aprendendo. E quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, a gente aprende ainda mais, né? Sim. Então, e isso de meditar que você falou é muito interessante na parte emocional, porque quando você medita na palavra, você tem que parar para meditar. E quando você para, você está presente. Uhum. E hoje, com a correria das pessoas, a gente nunca está presente. Eu lembro muito que o Augusto Cury fala: você sabe como é seu rosto? Porque às vezes você nem toca seu rosto. Se você Uhum. é de passar creme, de se cuidar e tal, muitas vezes você faz isso tão automático que você não sabe muito bem. Olha, minhas bochechas, Uhum. sabe? Você não sabe, você não está presente naquele momento, né? Uhum. Então, isso de você ler a Bíblia de forma presente, pensar sobre isso, não é que você não está entendendo, é que você está correndo. Exato. Então, e eu acredito também, Pri, que assim, principalmente porque hoje nós precisamos dar conta de muitas coisas que no passado não era assim, né? Eu acho que as nossas mães, eu não sei, mas a minha mãe falava muito para mim assim: ah, menina, deixa de chorar, vamos embora, né? Engole o choro e vai. Tipo assim, eu sou a geração, né? Nós somos geração do engole o choro e vai. Então a gente não parava muito para pensar no problema. Por quê? Porque mas a gente tinha aquele alívio, aquele tempo de brincar lá na rua, nós como crianças, né? A nossa geração infantil, assim, na área infantil, a gente tinha o tempo de brincar na rua, a gente tinha o tempo de subir na árvore, a gente tinha tempo de. A gente tinha o Comer momento sentado na mesa, que já vai pro lado da exato, parte da raça ali, exatamente. presente, comendo, sentindo o cheiro da comida. Então, e todas essas emoções, elas foram presentes. Hoje a gente vê uma geração que não tem mais Alienado, assim, a gente é é, alienado. eles precisam ter um eletrônico na frente deles, né? Infelizmente. E tem adultos na nossa fase adulta que não percebe quantas horas gastam por dia em milhares de informações que são jogadas para dentro, talvez dessa caixa vazia. E daí o quê? Em vez de a espiritualidade, em vez dessa conexão com Deus existir, para que essa caixa vazia seja preenchida com o que é bom, não existe, porque as informações que estão entrando para este lugar são informações que não fazem, que não vão edificar em nada, que não vão ajudar em nada. Daí chega no momento que passa por uma crise existencial, uma crise de identidade, uma crise financeira, uma crise emocional, o que acontece? Vai buscar recurso aonde? Na caixa da espiritualidade. Do que está cheia essa caixa? Cheia de junk, né? Vamos dizer assim. Porque se você ficar. E Josi, mesmo se esses pensamentos e sentimentos são bons dentro dessa caixa, eles são demasiado, eles são acelerados, eles Acelerados. são. Mesmo que eu tenha muito bons pensamentos e Também não é conhecimentos e bom, tal, né? você não pode ter tantos que não deixe você presente, porque você está ao mesmo tempo assim É, processando várias coisas, né? é. E eu queria agora fazer uma pergunta para Rafa, Aham. que muitas vezes nós comemos os nossos sentimentos, as nossas emoções, e o que isso nos prejudica na nossa inteligência emocional, que significa equilíbrio, que significa, né, um norte na nossa vida, assim. É super assim importante a gente falar, né, sobre essa relação com a nutrição, essa relação que nós temos com a comida, né, emocionalmente falando. Quando você Meninas, um minutinho só. Você que está aqui com a gente na live, sabe esse aviãozinho que está no seu cantinho da tela? Aperta nesse aviãozinho, vai ouvindo a Rafa aí e vai mandando, convidando outras amigas. Eu esqueci de falar no começo da live, para estarem nessa live também. Quando você aperta no aviãozinho, vai vir lá os rostinhos das pessoas que estão mais próximas de você. Aí você envia a live para elas e vai colocando coraçãozinho, que a nossa live vai
tendo mais visualizações para a gente alcançar mais mulheres aqui, tá bom? Pode continuar, Rafa, desculpa. Então, o estado emocional, ele interfere demais, assim, na nossa relação com a comida, né? Porque às vezes a gente acaba, tudo a gente relaciona com sei lá, algum alimento doce, algum alimento salgado, algo que relembre, que te traga alguma memória, enfim, tudo é relacionado com... E aí, quando nós não estamos bem emocionalmente, a gente, eu normalmente, né? Não que eu repare, tá, gente? Eu não reparo no prato alheio, tá? Eu não costumo ficar olhando, tipo, que a Você pessoa não tá... é nutricionista, é polícia. Não, não, podem comer à Inspetor vontade, Bugiganga, Rafa, você é inspetor Bugiganga. sabe? Que assim, ó, eu consigo visualizar no prato da pessoa, muitas vezes, como que ela está emocionalmente, Posso sabe? Ou imaginar. como ela tá realmente se sentindo, que pode estar acontecendo, sabe? Porque eu já vivi isso, de descontar realmente na alimentação, porque aí a gente vê o que é um descontrole, né? Uma pessoa que vive comendo demais, ou uma pessoa que tem que comer o tempo inteiro, tem que estar mastigando o tempo inteiro, sabe? Uma pessoa que passa a escolher de forma errada. E normalmente essas pessoas, elas escolhem o quê? Elas escolhem coisas mais calóricas, né? Elas escolhem carboidratos muito calóricos, com açúcares e tudo mais, porque realmente aquilo não é uma fome, né? Aquilo é algo que ela precisa suprir, é algo que ela precisa colocar num vazio que ela tem. E aquele momento, assim, para ela é tão prazeroso, né? E a gente percebe que isso é emocional, porque logo depois de comer, ela parece que dá um alívio, sabe? Só que daí, ao mesmo tempo que alivia, ela já está pensando na próxima refeição. E isso é E um depois ciclo. vem a culpa. Depois do alívio vem a culpa. Exatamente, aí vira um ciclo vicioso, porque assim, você come, satisfaz e se culpa. Come, satisfaz e se culpa. E isso adoece, Uhum. sabe? E assim, eu vivi isso, então assim, ó, eu realmente assim, ó, entendo aquilo que se coloca no prato, porque realmente assim você está tentando fechar buracos na tua vida que você acha que a sua alimentação vai fazer, e na verdade você vai acabar atrapalhando muito mais o teu emocional, porque tem comidas, tem alimentos, né, principalmente esses industrializados que nós colocamos no nosso corpo. Se a gente olhar a lista de ingredientes nesses produtos, você vai ver que vai ter assim um produto lá, um ingrediente que você nunca nem viu falar, que você nem sabe o nome. Então, tu imagina o seu corpo, se Sim. ele o que ele vai fazer com aquilo? Porque não é uma coisa natural que ele produza aquilo, sabe? Ele não vai saber o que fazer. Então, assim, a gente mesmo dá oportunidades, né, para o nosso corpo, para ele ficar mais ansioso, para ele ficar mais preguiçoso, Uhum. para ele querer mais isso. Então, assim, a gente mesmo prejudica a nossa inteligência emocional com aquilo que a gente se alimenta, né, ao invés de fazer o contrário. Ela caiu, ela saiu. A Pri, sim, eu acho que desconectou. Deve ter, Levei não sei se por até um... causa da internet. Deixa eu ver se ela mandou mensagem aqui. Peraí. Então, é isso mesmo. Na verdade, Rafa, eu vou falando com ela aqui. Na verdade, Rafa, a alimentação, nossa, ela tem uma importância muito grande aí na área, né, da inteligência emocional. Quase que eu falo artificial de novo. Uhum. Porque, na verdade, o que acontece? Até ontem a gente estava brincando lá, né? Para quem não sabe, aqui eu gostaria de falar também, a Rafa faz um trabalho de orientação, que ela é nutricionista, né? Faz um trabalho de orientação. Ah, já request, peraí, ela falou que já request. Aceitei, Pri. É o que eu achei que você não tinha entrado. Uhum. Deixa eu ver. Desculpa, Ok. meninas. Não, tá tudo bem. Desculpa, eu não vi você fazendo request, Pri, me desculpa. Então, na verdade, ah, onde que eu tava? Ok. A alimentação, ela influencia muito na área de inteligência emocional. Por quê? Porque muitas vezes a ansiedade reflete naquilo que nós vamos colocar para dentro. Por exemplo,
Eu vou dar um exemplo bem meu, assim, bem meu mesmo. É, eu fiz, eu não percebia, né? A gente já falou isso no momento lá no Zoom. Eu não percebia o quanto eu gostava de sentar e comer pipoca com café. Lembra que eu falei isso? E depois, eu falei que engraçado, né? Pipoca com café, tipo, nem uma coisa que todo mundo come, mas era uma coisa que me deixava confortável, me trazia aquela sensação de conforto. E aí eu lembrei que quando criança, minha avó sempre fazia pipoca pra gente tomar café na casa dela. É claro que ela colocava mais outras coisas, mas como eu gosto muito de pipoca, eu vinha muito na pipoca. E aí a minha mãe depois continuou com esse mesma prática. Ela fazia aquela pipoca bem gostosa quando a gente chega na casa dela, né? A gente tá ali na TV, conversando assim no sofá. Ai, vou fazer uma pipoquinha. Aí ela, nada assim de mesa, não era relacionado tanto à mesa. Era relacionado àquele momento de conversa, de aconchego, sabe? Então, havia não, existe uma satisfação emocional nisso, né? É aquilo que você falou, come, satisfaz, se culpa e vai virando um ciclo, né? Então existia uma satisfação emocional ali quando minha mãe fazia isso, né? Faz ainda. Não vou bater na senhora mãe, mas tá tudo bem, eu Mas, amo. mas Faz Josi, porque refletia o que minha avó fazia, entendeu? E provavelmente eu vou fazer para os meus netinhos também. isso é como a Rafa falou. Mas assim, eu também tenho essa experiência, né? Ó, vocês veem que minhas bochechas já estão maiorzinhas. Eu engordei e foi ansiedade, várias coisas. E na época que eu emagreci, que vocês sabem do meu testemunho, eu comia muita gordura hidrogenada. E eu Hum, descobri que a gordura hidrogenada, por exemplo, das bolachas, daquela bolacha Ritz, que eu era viciada, ela uhum. traz quimicamente uma depressão para nós. Quimicamente, estou falando, não é Uau. nem emocional. E eu vivia deprimida naquela época, sabe? E hoje eu vejo também que, por exemplo, se eu não como verde, se não tá equilibrado, eu sinto mais cansada. E aí o cansaço às vezes te engana. Você, como já teve depressão, pensa, tô deprimida. Você tá Uhum. cansada. Sim. Na verdade, tá fazendo escolhas erradas no teu prato, né? Sim. Porque ao invés de você colocar alimentos que te deem ali as vitaminas que você precisa para ter essa disposição, você está colocando alimentos. Alimentos não, na verdade, esses ali não são alimentos, são produtos, né? Produtos Sim. que têm ingredientes que o teu corpo, até eu falei, acho que tu tinha saído, né? Alimentos que o teu corpo, os ingredientes que o teu corpo ele não produz, né? Tipo assim, ele não produz lá, eu nem lembro nenhum nome assim tão feio. Mas, e aí você acaba fazendo isso, né? Aí acaba realmente ficando indisposta. E essa indisposição você acha realmente que é uma depressão. Aí você toma um remédio. E é bem isso. E assim, ó, isso que a Josi falou que a avó dela tinha pipoca e café. E assim, dependendo da pipoca, tá ok. Mas também antigamente a avó tinha aquela mesa preparada para os netos, mas todo Uhum. mundo ia brincar, ia subir na árvore, ia caçar bicho para botar dentro do vidro, que não sei o que lá. E hoje, o que que a gente vai fazer? Vai sentar e mexer no videogame e vai tipo assim assistir televisão. Uma Era Não vida vai ter, sedentária, né? não, Super sedentária a gente tem sim, hoje, a né? gente não tem a mesma vida que comia um French toast da sua avó. Eu tenho várias amigas que falam: "Ah, eu lembro que na minha avó torrava o pão com mel e tal", mas era outra vida, É. pão né? caseiro, pão de prateleira que dura lá meses, né? Tem uma Uhum. diferença. Então, e todo mundo fazia comida em casa. Rafa, eu sou super a favor. Você pegar vários ingredientes de qualidade e fazer um bombom que seja um bombom de chocolate em casa é muito diferente de um De comprar. bombom industrializado. E assim, pode te lembrar da sua avó, da sua mãe, da sua infância, mas você tá lá.
correndo, saindo correndo, misturando com café, esse bombom industrializado, essa bolacha, além das outras coisas que você já vive, que estão envenenando a sua alma, você ainda bota um monte de alimentação que te envenena, no sentido. E assim, eu tenho experiência própria. Vocês podem ver que eu já engordei de novo, inclusive. E assim, e olha que eu tenho um voto com Deus e não como doce, hein? Ô, Pri, Imagine, mas também é o tem assim, ó. carbs. Então, porque assim, eu vou te falar, eu fiquei é, 4 meses em curso e nesses 4 meses eu fiz um propósito de não comer nada de açúcar, tá? E foi bem triste a minha experiência, posso te falar nesse sentido. Porque o que acontece? A gente acaba fazendo as compensações, e a Rafa vai entender, e talvez pode até nos ajudar aqui sobre isso. E no final dos 4 meses, ao invés de eu emagrecer, eu engordei, tá? Porque eu removi todo o açúcar. Engorda. Fala, Rafa. Né? Comida saudável também engorda. A gente tem essa ilusão de que, assim, comer só fruta, a gente vai emagrecer. Mentira, não vai. A gente comer só produtos sem glúten, sem lactose. Eu estava conversando hoje de manhã com a minha vizinha. A gente tem essa impressão, essa falsa impressão de que esses alimentos a gente pode comer à vontade. Aí a gente engorda, porque a Exato. caloria... E Então, Rafa, foi corrija se difícil eu ver. estiver errada. Tem a quantidade, a qualidade, mas também tem, por exemplo, você falou, Josi, eu concordo com você. Hoje eu gosto mais de salgado do que de doce. Uhum. E eu era docólatra quando eu fiz o voto com Deus. Eu era uma formiga. Então hoje eu não como doce, mas o que eu como de pão, de pizza, Uhum. de coisas que me viciam. Uhum. Você come um pão e aí você quer mais pão. É, Aí você come pizza, você quer é, mais pizza. E um desequilíbrio. Eu nunca faço exercício, não é. subo uma escada. Exato. Então, tipo assim, por favor, Rafa, fale sobre isso. Então, eu vou te deixar, Rafa, mas eu preciso falar para vocês, porque eu comecei a falar e como a Pri saiu, eu esqueci de continuar. A Rafa, ela faz um protocolo de emagrecimento, tá? E Jesus, eu espero que funcione dessa vez comigo. Eu vou começar na Depende de nós, hein, segunda-feira. Ó, Josi? Depende de nós. eu já comecei tomando a água, mas na segunda-feira eu já comprei todos os ingredientes. Já tá tudo com a listinha pronta, também não era muita coisa, eu já tinha algumas coisas em casa, porque é bem acessível. O que a Rafa coloca pra gente comer não são coisas tão diferentes já, sabe? É, e eu queria te falar, você que tá aqui com a gente, porque ela faz esse protocolo e você tem uma alimentação equilibrada. Mas uma das coisas que eu observei no protocolo, Rafa, é a quantidade. Eu falei, uau! Geralmente eu separei os pedacinhos de mamão que eu costumava comer no café da manhã. Eu fiz isso ontem, né? Mas eu não consegui fazer tudo ontem porque eu não tinha todos os itens. Eu costumava comer no café da manhã aquela quantidade de mamão. E daí eu separei, e daí eu fui pôr na balança e tava o dobro que eu preciso comer. Exatamente o dobro. Então, quer dizer, não é só sobre comer a coisa certa, é sobre o quanto você tem que comer na coisa certa, né? Então, você tem que ter essa. E aí, para isso, não tem jeito, gente. Não tem jeito, a gente precisa de alguém que vai direcionar, né? E eu quero dizer que a Rafa faz esse trabalho, é, é o trabalho dela, na verdade, como nutricionista. E eu achei muito interessante o protocolo, gostei das substituições, porque super legal, o dia que você não quiser comer só isso, você vai. E é fixo, então, tipo, é fácil de você memorizar e cuidar. Vou ter que diminuir os meus pratos pelo que eu vi ali, bastante, sabe, Rafa? Eu Diminuir o acho, tamanho. eu Pode falar. E no almoço, por exemplo, a gente se assusta, né? No total, no geral, assim, quando você for colocar tudo na mesa, no prato, a gente percebe que a gente come muito mais fazendo isso do que sem fazer isso, sabe? Sem cuidar. Por quê? Então, Porque, na verdade, assim, a primeira coisa que a gente faz é cortar o carboidrato, né? É cortar lá o arroz, o macarrão, é cortar essas coisas. E você vai ver, assim, que muitas vezes é um tanto
assim, é bom. É uma quantidade muito boa, assim, de 4 a 5 colheres de arroz, por exemplo. E tem gente E que tem come... até arroz na dieta dela, gente, que eu fiquei surpresa. Amazing. Tem massa, tem macarrão, tem tudo, gente. Só que, assim, é controlar a quantidade e, claro, assim, dependendo daquilo que você quer. Por exemplo, hoje eu tô com muita fome, então eu vou substituir por aqueles alimentos. Até coloquei essa semana, né? Substituir a banana por morango. É a mesma qualidade, é a mesma caloria, são frutas, são saudáveis, mas assim, eu quero me sentir saciada. O que que vai me saciar mais? É a quantidade. Então eu vou pegar o que me dá mais quantidade, né, no meu prato. Mas você vai ver assim que a gente se engana muito. O A gente pode comer Rafa, qualidade. eu quando eu emagreci, sabe o que que a minha era uma health coach que me deu a dieta e ela falou assim: "Eu quero que você coma mais verdes, porque você vai ter quantidade de verde". E aí eu que comia muito, então, quando eu diminuí o arroz e feijão, comia mais feijão, inclusive, mas eu tinha, assim, aquela saladona, assim, e para mim, a quantidade de salada já me ajudava. Pelo menos eu tô comendo muito salada, Uhum. sabe? A nossa Sabe mente, essa coisa da emoção mesmo para De ter comer? que comer, de ter que ter um prato cheio. E detalhe, o que a Rafa fez ali são 4 refeições, né, Rafa? almoço, café da manhã, almoço, lanche, a janta e mais a ceia. São 5. Eu nunca I faço love mais que. it! Então, eu nunca faço mais que 2 refeições por dia, gente. Porque a gente não tem tempo aqui. E daí foi o que eu pensei assim, meu Deus, eu vou. Mas sabe o que eu pensei, Rafa, quando eu vi? Eu falei, é muita comida. Eu não vou conseguir comer tudo isso. Right. Eu tô falando porque 5 refeições por dia e é bastante, entendeu? Na As porções são verdade, pequenas, mas tem um e outra coisa, eu acho que a combinação dos alimentos também fazem a diferença e vão trazer essa saciedade do emocional, ou seja, para você fazer essa dieta, você vai ter que ter muito equilíbrio emocional e você vai ganhar inteligência emocional. eu Foi o que eu concordo plenamente, Josi, mas só que assim, ó, Rafa, me corrija se eu estiver errada. Quanto mais as pessoas falam assim, tira todo o leite, tira todo o pão, tira tudo não sei o quê, é pior pra mim emocionalmente falando. Eu fico mais ansiosa ainda, sabe? Eu não consigo esse tipo de dieta que você corta coisas. Por exemplo, eu gosto muito da cetogênica. Mas eu não gosto de que eles falam assim, você não pode nem comer certos vegetais, nem certas frutas. E eu falo assim, meu, como assim? fruta Agora, é a fruta, né? quantidade, sim, eu acredito. Porque eu só engordei novamente por causa de quantidade, não porque da forma que eu como. É a quantidade e eu acho tão sofisticado, sabe, Rafa? Eu gosto de fantasiar, assim, com o negócio de comida. Eu acho tão chique comer salada com frango e tal. E isso já me ajuda. Água com limão, aí põe gengibre, não sei o que lá. Eu tenho que fantasiar de que isso é sofisticado, de que eu não consigo imaginar um rei e uma rainha comendo prato de pedreiro, assim, tipo, sabe? Eu consigo Que imaginar o legal. rei e a rainha comendo em pequenas porções, que tipo, o prato é grande e aquela comidinha toda chique, que foi Nossa, muito bem Priscila. preparada. Rafa, eu tô A Clau errada. colocou aqui, maravilhosa. Priscila, maravilhosa, arrasou, acabou com a nossa live. Gente, agora pronto, a gente não vai mais comer como plebeu, a gente vai comer como rei, rainha, princesa. Você sabe que eu nunca parei para pensar dessa forma, Pri? Eu Eu adorei. preciso fantasiar, Josi. Foi assim que eu Sim. emagreci. Eu parei de fazer isso e engordei. Eu preciso, assim. Ai, gente, aquelas pessoas chiquérrimas. Você acha que ela come desse jeito? E Imagina. eu também tenho isso. Quando eu olho alguém assim, uma modelo, muito magra e tal, eu falo, meu Deus, olha como eu tenho que disciplinar a minha mente, gente. Que infelicidade, essa mulher deve comer só alface o dia inteiro. Aí eu falo isso, né? Aí eu penso, meu Deus, infeliz sou eu que tô aqui querendo perder peso e não consigo. Porque também tem aí os hormônios, a idade, tudo isso, que a nossa faixa etária muda, a nossa. é, Vai lá, Rafa, fala aí que eu esqueci. A nossa Metabolismo? nosso metabolismo muda também.
E aí é complicado, mas agora eu vou me sentir a princesa Kate sentando na mesa e vou dizer, só 5 pedacinhos de mamão, Josi, não é o mamão inteiro no café da manhã. A Heloísa tá falando que faz a oração do alface. Qual que é a oração? Transforma É o bolo oração do em alface. alface. Eu gostei, Mas gente. A então, Elo, se for me a diga, quantidade, a gente pode comer bolo, não é, Rafa? Agora, você vai comer o amiga, bolo pode. igual uma pessoa assim, louca, morta de fome, nunca mais vai ver bolo? Ou você vai comer bolo como uma pessoa que tem acesso à comida? É, Tipo assim, é emocional, não, gente. Fala que pode comer não, bolo pra mim. Fala. como? Fala pra mim que pode comer bolo. Pode, pode. Obviamente. Mas Vez por semana ou não? Ou mas tem que ser uma quantidade também pequena, né? tu Porque, diz, gente, como você passa um mês sem comer, sem tomar um café com bolo, gente? Não tem. Nem que seja feito em casa, tudo conferido, não, de banana com mas aveia. Mas pode sim. Agora, por exemplo, assim, nesse protocolo, lá, digamos assim, tu pode fazer um bolinho de banana que tem lá, entendeu? Não é Aí você Tem? o pode, bolo inteiro, a Heloísa falou. Não é o bolo inteiro. é a forma como você. Ontem eu até estava falando com um paciente, né? Às vezes a gente não come certos alimentos porque a gente também precisa mudar a forma que a gente apresenta eles, né? Que a gente, por exemplo, cenoura, né? Eu tenho a minha filha mais velha, ela não come cenoura crua. Mas se eu colocar numa sopa, ela vai comer. Então é a forma com que você também apresenta o alimento. Então a gente também tem que mudar, né? Tipo assim, é fazer cozido, fazer passado, fazer na frigideira não, né? Mas fazer frito, né? Mas fazer assado. Air fryer, né? Agora, né? Agora ela é toda. Então, assim, essas formas também a gente diversificar. E o nosso paladar, ele é treinável, ele é adaptado, tá? Ele, tipo assim, a gente adapta o nosso paladar. A gente tem que fazer essa mudança também gradativa. Mas a gente pode, né? A gente pode comer de tudo, né? Mas, assim, em Então, quantidade. Mas assim, pode ó, falar, Rafa. Em talvez, quantidade, como? Rafa, o que a gente também precisa, emocionalmente falando, é trabalhar no relacionamento e compartilhar a comida. Porque eu sou do tipo, não olha pro meu prato, você não vai querer o meu. Eu sou assim, eu tô comendo um negócio assim, eu não quero que nem oferecer. Esse negócio aqui da América que a gente é muito individualista, eu amo. Mas as pessoas, os brasileiros, eles te pedem, eles falam, ai, deixa eu experimentar É, isso. Sabe? Tipo assim, e aí você não quer compartilhar porque emocionalmente você aprendeu como se aquela comida assim fosse escassa. uau. Isso, tá para ti. Aí você vai sofrer com aquilo, você vai passar fome, você vai ter fome. Aquele pedaço vai te fazer uma falta enorme no teu dia. Meu Exatamente. Deus. Mas conforme você vai comendo, se alimentando, eu sei que nunca é fácil no início, né? Ainda mais se você vem de um ciclo vicioso de muito açúcar, muito carboidratos. Eu digo carboidratos simples, né? Tipo farinhas, massa, só isso, né? Não que ele seja ruim, mas o excesso dele. Uhum. Quando você vem fadigada, cansada, esgotada, se arrastando. E aí não é fácil realmente você sair disso. Agora, quando você começa a trocar esses alimentos por comida mesmo, de verdade, alimentos mais naturais e tudo mais, a tua disposição muda. Logo assim, o teu emocional também muda, né? Porque eu lembro que quando eu estava muito acima do meu peso, gente, eu era uma mulher insuportável, sabe? Eu era uma mulher chata. Eu Viu, descontava não só. E gente? deve ser esse o meu problema, Rafa. Você não é Eu uma só. mulher chata, Pri. É, Nem não é. acima do Mas peso eu, você fica chata. mas eu sou chata comigo, meninas. Ah, Então, sim. então acontece que, por exemplo, essa ansiedade. Eu tô falando muito disso Gente, porque né? eu acho que a gente precisa ouvir, entendeu? Sim, Aí você come porque você tá ansiosa. Aí você comeu muito, aí você fica mais ansiosa ainda. Aí as coisas que você comeu mexem com o teu hormonal, com tudo, Uhum. com o teu é. cérebro. E aí, tipo assim, fica um ciclo vicioso, como você falou mesmo, que, tipo assim, você tenta remediar e aí estraga mais ainda. Então,
eu tenho pra mim que eu sou insuportável comigo, porque eu preciso melhorar e me cuidar. E aí, Uhum. até queria fazer uma pergunta pra vocês para mudar de alimentação para autocuidado. Como ter inteligência emocional sem se cuidar, sem ter autocuidado? Hum. Ó, a Vivi falou aqui, ó, por isso que eu não sei fazer pouca comida. E a Elô falou que pode comer, mas não pode comer o bolo inteiro. Então, gente, fica a dica. Agora, Pri, eu passei pelo câncer em 2017 e eu mudei drasticamente toda a minha alimentação. Eu fiz exatamente aquilo que você falou. Tira todo o carboidrato, tira tudo isso, tudo açúcar, tudo cafeína, tudo. Eu mudei drasticamente minha alimentação. E por alguns anos eu consegui manter essa alimentação, acho que bem uns 5 anos, sabe? E no ano passado, quando eu comecei a fazer esse treinamento, esse curso de 4 meses, foi que eu tive que abrir a cafeína. Então eu voltei a tomar o café porque eu acordava muito cedo. Aí eu precisava eu precisava tomar omeprazol para cobrir meu estômago por causa da cafeína. E aí eu precisava tomar um anti-inflamatório porque estava com problema de saúde também, de inflamação. Aí o que acontece? Mas, Josi, desculpa, mas ainda você não estava acompanhada pela nutricionista, pela Rafa. Não, estava sozinha. Tá. Não, estava sozinha. Aí o que acontece? Eu precisei. O que que eu fiz? Porque eu abri a cafeína e abri as massas, o pão, a massa de volta, ok? Que é açúcar, né, gente? Porque a gente fala, ai, cortei o açúcar. Aí você não põe açúcar no café, aí come um pão gigantesco. Você tá comendo açúcar do É mesmo esse meu jeito. caso, é É, meu caso. então, porque o carboidrato ele vira açúcar, né, no nosso organismo. Então, o que que eu fiz? Voltei. E aí, nessa volta, parece assim que foi um desespero do corpo, assim, porque daí eu fiquei, eu não consegui mais. E por causa dos remédios também, horário, eu não conseguia mais fazer minha alimentação. Então, uma das coisas que me ajuda, olha como, vê como isso é tão emocional. Uma das coisas que me ajuda a voltar pelo caminho. Eu não tomo, eu realmente eu fiquei sem doces nessa época. Eu não comia nada de sobremesa, eu não comia nada doce e mesmo assim eu engordei. Por quê? Porque eu abri o carboidrato, tá? Então, fato, carboidrato, você pode até ficar sem açúcar. Carboidrato faz o papel do açúcar, é o papel do vilão, açúcar, não tem jeito. O que que aconteceu? Para eu voltar agora no acompanhamento com a nutricionista, que é o que eu estou começando aí, e eu quero depois poder mostrar os resultados também, não para que isso seja também de motivação para outras É mulheres. um testemunho, é Exato. bom. É, o que acontece? Eu tenho muito isso. Quando eu posto meu prato, não estou falando postar no Instagram, tá, gente? Quando eu faço acompanhamento com a nutricionista, igual eu sempre fazia dentro de um Ah, mas não tem programinha. problema postar no Instagram, né? Não, Tô também brincando. não. Também não, mas que eu digo assim, quando eu posto meu prato, por exemplo, eu fazia o acompanhamento antes e eu postava meu café da manhã, todas as refeições eu postava. Isso me ajudava porque eu tinha uma satisfação. Como é que eu vou falar? Olha como emocional, olha como entra o emocional aí. Eu ficava feliz e satisfeita de mostrar que eu estava conseguindo cumprir uma meta. É, porque a gente meio que, por exemplo, né, quando eu contava meu testemunho de que eu tinha emagrecido, as pessoas vinham falar: Nossa, eu vejo Deus, que Deus te ajudou a emagrecer e tal. E aí eu comecei a me sentir culpada o tanto que eu tava engordando, né? Desde 22 que eu fui engordando devagarinho também, do mesmo jeito que eu também emagreci. Só que eu queria dizer uma coisa, Josi, você entrou em remissão no câncer. Na hora que você soube do câncer, você ficou com uma disciplina que isso é emocional. Você Hum. ficou com uma disciplina que você conseguiu fazer uma dieta muito radical. E agora, graças a Deus, que você vai ser acompanhada pela Rafa, porque você não tem como equilibrar depois que você já emocionalmente, você já entrou em remissão do câncer, blá blá blá. Então, você Então, mas entende? isso não pode acontecer, porque foi só um médico dizer assim, ó, você completou 7 anos e agora, né? Tipo assim, você tá. E aí você meio que.
Ah, tipo Então, assim, Josi, mas ó, eu não tô te criticando, muito pelo sim, contrário, eu estou falando de mim, no meu lugar de que eu emagreci tudo certinho, comecei a comer melhor, comecei a me sentir melhor, a energia que a Rafa falou, de comer coisa boa, a quantidade. Quando eu comecei a aumentar a quantidade, e a maioria das coisas que eu como é é. saudável, igual ela falou. Aham, Só que a quantidade tá errada. Então você precisa de alguém para te acompanhar, como a Rafa vai fazer. E você também precisa entender que existia uma disciplina ali. Por que que você conseguia fazer um negócio radical? Que eu não concordo, porque tudo que é radical, a gente quer alguma hora dar uma virada, assim. Ah, eu não comia bolo, não comia isso, não comia... E aí agora eu vou comer. uhum, exatamente. Os comentários aqui, só para as meninas estarem em questão com a gente. A Cris falou assim, ó, eu até separei o comentário dela. Ela falou que ela é igual cavalo, é bem minha prima essa, né? Ela é igual cavalo paraguai. Arranca bem, emagrece 10 quilos, depois volta na alimentação normal. E a gente tem muito isso, mulher, né, gente? A gente não consegue manter por um longo período. Eu não sei como eu consegui manter por 5 anos, eu consegui manter isso assim muito fechado. Mas acho que o medo da recidiva do câncer me fazia temer os alimentos também, sabe? E agora não é nem mais por conta do câncer nem nada, mas agora é mais por uma questão de necessidade de também, tipo assim, eu preciso voltar a ficar na minha cintura, no meu, né, que eu tinha antes. Então, eu acredito que eu vou precisar de muito controle, muita inteligência emocional para conseguir mandar as fotos, mas eu vou incomodar muito aquele grupo, você não tem ideia, porque eu preciso dessa comunicação, eu preciso mostrar o meu prato, porque é como se eu estivesse mostrando o meu resultado. É a minha forma de alcançar um propósito, entendeu? Eu preciso que eu preciso mostrar para mim mesma, não é nem para ninguém que está ali, né, que faz parte do protocolo de emagrecimento, é para mim mesma que eu venci naquele dia tomando a quantidade de água certa, comendo, porque eu gosto de desafios, então eu vou ter que ter muito controle emocional aí, por isso que eu achei interessante esse tema. Mas você tinha feito uma pergunta, Priya, não sei se a gente fugiu. A Ah, Cris. foi do autocuidado. O que que o Ah, autocuidado nos sim, ajuda a ter esse equilíbrio que a inteligência emocional nos dá? sim. A Vivi, tá? Por que que eu vou falar sobre o autocuidado Por que que eu vou falar sobre com a Vivi agora? Ela falou aqui assim, ó, que ela também fica com essa sensação. A sensação que ela tá falando aqui é igual a Cris falou, que ela começa a, a dieta muito bem, mas depois ela não continua. E isso está muito conectado ao autocuidado, né, Pri? Por quê? Porque você precisa exigir que você. Na verdade, principalmente a gente, né, Vivi? Vou te dar um cascudo, viu? Principalmente a gente que já passou pelo câncer. Nós precisamos, e por isso que eu também estou voltando, Vivi. Eu estou falando não para brigar com você, mas eu estou falando de mim mesmo, assim. Principalmente nós precisamos ter as nossas taxas de gordura, de todas essas taxas, elas, gordura no sangue, tudo isso tem que estar muito baixo, porque a gente já teve o câncer. Então a gente não pode nem deixar esse vilão nem aproximar das nossas taxas aí. Então, mais uma coisa que, querendo ou não, é um gigante que nos assombra, mas a gente tem que levar isso como de uma forma positiva. Ok, não tem Mas problema. Josi, você então está falando de cuidados médicos, aí a gente já falou de alimentação, tudo tem a ver com autocuidado, mas que mais que tem no autocuidado que nós precisamos? Você está falando da autoestima, né? Não, do autocuidado, por exemplo, né? Você você faz a unha, Ah, você arruma o sim. seu cabelo, você tem as suas coisas organizadas, você não fica assim culpada porque você esqueceu, não tinha lá no carro, você foi trabalhar e você não estava organizada, aí você começa a se sentir culpada com isso. Você não tem tempo presente, que a gente já Uhum. falou, isso também é autocuidado. E tem várias outras. É quando você não conhece seu rosto, que o Augusto Uhum. Cury fala. O autocuidado é quando você cuida de si
que você não tá cuidando do seu filho, da sua filha, do seu marido, que você precisa cuidar, tá? Mas Em quando primeiro você lugar, cuida, é né? quando eu cuido da Priscila. É como se eu pusesse a máscara de respiração no avião primeiro, antes que eu desmaie sem respirar, para depois ajudar meu filho, ajudar meu esposo, entende? Isso é o autocuidado. Então, tipo assim, eu falei né, de fazer a unha, de fazer o cabelo, mas é porque tem várias coisas que têm a ver. Ok. Então, tipo assim, você nunca se cuida. E você cuida de todo mundo. E Uhum. onde está esse autocuidado com você? Então, eu acredito que isso tem sim muito a ver com a autoestima, porque a gente chega num ponto que a gente já desconecta, assim, já não tem mais o prazer de se arrumar, porque é uma consequência de você estar fora do peso, na verdade. Você está fora do peso, aí você vai procurar uma roupa, você não acha roupa nenhuma que fique bem em você, por quê? Porque a barriguinha aparece, porque principalmente eu mesmo o culote, né? É uma das coisas que mais ressalta, e eu não gosto de ter o culote grande, né? A maioria das mulheres fica colocando aí, a gente quer tirar, né? Mas tudo bem. Então, tipo assim, isso é uma coisa que me incomoda, né? Mas o que acontece? Quando eu vou procurar roupa para comprar, eu não. E o autocuidado, Pri, eu não acho já do jeito que eu queria que ficasse em mim, entendeu? E o autocuidado, eu vejo assim, nós, mães, mulheres, servas, psicóloga, professora, corretora, e vai por aí, porque a gente tem umas 10 mil profissões, a gente tem a tendência de atender o serviço, o seu trabalho 100%, atender sua casa 100%, atender sua igreja 100%, assim, no seu 100%, naquilo que é o seu melhor. Mas na hora de você se atender, você negligencia isso. Porque a mulher, ela é um ser, por exemplo, o homem ele não vai nunca ocupar funções no lugar de uma mãe. Ele pode até tentar, sabe? Mas essa conexão Deus deu para a mãe. Tem coisas que vai ser sempre uma mulher que vai fazer pelos filhos e o homem não vai conseguir nunca fazer. Eu digo isso assim, não vou entrar no âmbito aqui, porque né, a gente não tem o tempo, mas assim, eu entendo dessa forma, tá? O que acontece? Por causa da empatia, porque Deus colocou o dom de ser mãe dentro da mulher. E o homem, ele é pai. É diferente, o papel é diferente. O papel é diferente. Então, o que acontece? Na verdade, fica muita coisa na nossa responsabilidade. E a gente já, por conta de ter esse instinto materno, a gente tem o instinto de cuidar. E cuidar em excesso. E daí a gente vai cuidando não só dos filhos, mas a gente vai cuidando. A gente trata até o marido como filho, muitas vezes. A gente trata até o patrão como filho, porque a gente tem que estar ali igual uma mãe, né? É, o patrão, que eu digo assim, né? As pessoas que trabalham com a gente, você acaba meio que só servindo. E Eu nisso, mesmo não sendo mãe, sei o que você está falando. exa Justamente o que eu você, faço com os meus estudantes. exatamente. E nesse cuidado tão grande, você negligencia o seu autocuidado. Não sei se a gente Uhum. fala seu autocuidado, porque autocuidado já é seu, né? É uma redundância, Não, mas é sim, é, mas é que é, você se cuida, sim. né? No caso, né? Então, então você negligencia o quê? O autocuidado. E o autocuidado, e aí como que você negligencia isso? Você se preocupa muito em fazer e agradar o que aos outros. Aí não E diz não, né, Rafa? Não diz não nem para comida, nem para as pessoas. Eu tenho essa dificuldade de dizer não. E aí eu tô aprendendo com a experiência da vida a começar a dizer não de vez em quando, que faz bem para a saúde. Porque quando a gente diz sim o tempo inteiro, ah, não, sim, eu faço. Pode deixar comigo que eu faço. A gente não tá fazendo nada direito. Porque e não tem como ter autocuidado dizendo sim para todos. Para você tá dizendo não. Você é não vai ter tempo. nesse, exato. Não tem tempo. Você não tem tempo nem para escutar o teu corpo, né? Porque o nosso corpo ele dá sinais Sim. daquilo que está errado, né? Aquilo que não está 100%. Então, Desculpa. em algum momento a gente tem que parar e escutar,
né? Escutar a nossa saciedade, por exemplo, porque a gente sabe quando a gente está saciado, só que às vezes a gente está tão no automático que a gente come, 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 e nem sente, né? Que, opa, comi, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas assim, a gente tem que escutar o nosso corpo, né? A relação olhar o nosso rosto é olhar o nosso corpo também, sabe? Olhar aquilo que ele tá me falando, porque ele fala, o nosso corpo ele é muito inteligente, assim, né? O autor da vida, né? Deus fez perfeito, então assim, ele é muito perfeito. E aí, fugindo talvez um pouquinho, mas antes que eu esqueça, né, usar o alimento que Deus preparou para nós, que é o in natura, que é aquele alimento da terra, usar ele a nosso favor. Né? Uma mulher indisposta, ela não vai ter esse autocuidado. Uma mulher que está se arrastando, né, que está assim, não é nem preguiça, não é isso, né? É outra palavra que agora me fugiu, mas é assim, é uma indisposição mesmo, um cansaço por causa da alimentação, mas usar a alimentação a esse favor, para se cuidar, que é, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Usar alimentos que têm um triptofano. O que é o triptofano, né? Ele vai te ajudar ali para você ter mais serotonina, né? A serotonina é um neurotransmissor que ajuda no sono, que ajuda no bom humor, que ajuda em tudo mais. E depois vai à disposição. Então, usar os alimentos ao nosso favor, né? Para que a gente comece a se sentir mais disposta. Anota aí, gente, eu já anotei. Para que a gente comece a se sentir melhor, para a gente comece a se olhar no espelho e dizer, opa, né, a minha pele melhorou, o meu corpo está desinchando, cuidado, sabe? Ter esse autocuidado. E não é da noite para o dia que acontece isso, Sim. né? Porque é bem importante ter isso em mente, né? Ter gerenciar muito bem essas emoções de que, poxa, não vou acordar amanhã, já vou estar magra, ou já vou estar 100% de saúde. Não é, mas é ter esse gerenciamento, sabe? Saber, ó, é fácil falar, né? Mas Ô, por isso que Rafa, dá um exemplo pra gente de um alimento que tem esse negócio, esse nome esquisito, que eu quase entendi kriptonita, mas esse negócio de kriptonita é do Tipo, que é Superman. Superwoman. Como é que é? eu já vou escrever. Triptofano. Wonderful Woman. São alimentos assim de difícil acesso, tá? Poucos têm. Que é banana, ovo, que mais? Difícil Sementes de acesso? abóbora. É difícil, né? Não é, gente. É coisa simples, é comida do nosso dia a dia. Só que a gente tem que usar isso a nosso favor. E a Queijo gente tem que acreditar. não, né? Tô brincando. Eu acho que a gente tem que acreditar Falar um no pouquinho. queijo, Pri? Não, tem leites e derivados também. Só que assim, a gente tem que ver o contexto, a quantidade e tudo mais. Mas a gente tem que acreditar um pouco. Eu vejo assim que a gente não acredita tanto no poder que tem a alimentação, o alimento, sabe? Eu acredito. Parece que a gente acredita muito mais num suplemento comprado, né? Que aquele suplemento vai te fazer um efeito muito maior Não, do que o alimento. comida, né? Então, assim, eu vejo assim, nos meus pacientes, por exemplo, o que tu me sugere de suplementação? A comida. A comida. Aí Amo. faz um exame e aí se realmente, né, tem alguma coisa que, né, às vezes a comida não tá dando conta, então a gente suplementa. Por quê? Porque é algo à parte, né? Se precisar. Eu amo a simplicidade da Rafa. Ontem eu falei, pelo amor de Deus, me fala o que pode me fazer desinchar, porque o corticoide, né, fez aqui uma diferença aqui no corpo da pessoa. Dela falou assim: água, 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 muita água. Eu achei que tinha um remédio pronto, uma pílula que ia fazer isso assim. Um chá milagroso, alguma coisa, né? Não. Ô, Água. Rafa, mas por exemplo, né? Se você tem autocuidado, você vai sentar numa mesa. Aí tem aquela coisa da mesa posta. Aí você só faz a mesa posta para os outros, para a família, para os convidados. Aí você não põe uma mesa posta. Aí, digamos, né? Você tem o seu prato tão lindo com salada, com a proteína, com carboidrato, tudo equilibrado. Só que você precisa comer rápido, sair correndo. Você nem senta na mesa, você sai, sabe? Então, isso também é autocuidado. Como você vai ouvir seu corpo, como você falou, Desculpa, gente. Rafa? Se você não senta, você não está presente, você
E você come assim, ó, tipo, tocando violino, que a gente chamava. Não pode, entendeu? Tem várias mães. É porque tem filhos, é porque vai levar o filho em tal lugar. Os filhos hoje têm uma agenda mais ocupada do que muitos adultos. É. E aí você vai sair correndo e você não tem esse momento presente com a alimentação e com nada na sua vida. Mas a alimentação é muito importante para dar esse exemplo. Isso também é autocuidado. Você estar presente na hora que você está comendo. Você sentir o cheiro da mexerica quando você come. Isso aí. Isso aí, sentir a textura, né? A gente não sente mais a textura dos alimentos, a gente só engole. A gente não mastiga, sente o cheiro, a gente não sente nada. A gente só engole. Por isso que a gente vai direto na prateleira, porque a prateleira pega, tu abre o pacote e só coloca para dentro do Porque é corpo. pronto, é mais fácil, é pronto. Em pé ainda, né? Abre a despensa, o armário e come em pé ali, escondido. Ai, ninguém pode ver que eu tô assim, devorando isso daqui tudo. É tudo emocional, gente. Emocional. Tipo assim, você acha que isso é inteligente emocional só porque você sabe lidar com o seu companheiro de Olha, trabalho eu que, não. que puxa, que, sabe, bem aquela parte ruim em você, você se equilibra toda bonitinha no trabalho, abre o armário e come de pé É. esse pacote que a Rafa falou. Então, eu tive uma ideia. Eu quero responder a pergunta da Vivi, que tá pinned aqui, tá, né, separadinha. Tá, Vivi? Eu não esqueci. A Vivi falou que, é isso mesmo, é verdade. Vemos no Instagram aqueles sucos vermelhos que queimam gordura, mas parece mágica de filme. Verdade. Vamos lá, a Rafa anotou aqui o triptofano, que é a substância que tem na banana, nos ovos, e a gente vai procurar mais alimentos que tem isso aqui. Mas eu tenho uma ideia para vocês duas. Eu consigo entender através dessa live que a nutrição ela é tão importante quanto o emocional. Vocês deveriam desenvolver um pacote juntos. Juntas. Assim eu ia conseguir cuidar não só da alimentação, mas do emocional também, porque eu tô entendendo que É uma a gente relação não muito tem. forte. É muito forte, é uma É dupla muito muito forte. forte, porque muita gente tá cuidando só da nutrição e daí não consegue vencer na nutrição, igual a Cris falou aqui, que dispara na dieta e tem um bom resultado e depois volta tudo de novo. Por quê? Porque não existe mudança aqui. Então, quando não existe mudança aqui, gente, no cérebro, quando a nossa inteligência emocional ela não é programada para atingir um objetivo, um resultado, o que vai acontecer? A gente vai ter a dieta nutricional, mas a gente vai precisar muito desse equilíbrio, desse equilíbrio emocional. Tu tem um acompanhamento com a dieta, mas tu tem que ter o equilíbrio emocional. Vias de fato. Agora, a pergunta... Depois, Rafa, eu quero que tu comente sobre isso que eu falei, tá? A Vivi colocou assim, ó. Dizem que temos que forçar o corpo para queimar calorias. No caso, precisamos de hormônios para fazer este trabalho interno. O que fazer se você não pode produzir hormônios? Vivi, eu acho que uma outra junção aqui que é muito forte, a parte física, tá, gente? A parte física, a caminhada, a parte física tem que ser presente na nossa vida. Tem que ser presente. Então, eu tô falando, e você, eu não consigo caminhar todo dia, não sou exemplo para ninguém nessa área, mas eu tô falando porque eu sinto falta dessa parte aí junto com a nutrição, junto com o emocional. A parte física vai ajudar e a Rafa já até respondeu isso aqui na questão dos hormônios, porque a Rafa falou o quê? Que existem alimentos, que existem como é esse triptofano? Como que eu chamo ele? Ele é o quê? Ele é algo. O que ele é na alimentação, Rafa? Ele é um hormônio? Ele é uma enzima? O que ele é? Não, agora me fugiu a palavra, tá? Mas ele faz com que você produza um hormônio chamado serotonina. Então Ele é uma substância que produz. Era isso, essa é a palavra que fugiu. Obrigada. Ou seja, obrigada, Pri. Ou seja, você
precisa entender que todos os hormônios que nós precisamos, que nos fazem falta depois de uma certa idade, principalmente para quem passou pela químio e não produz mais esses hormônios, a gente precisa entender que os alimentos oferecem esses hormônios. As substâncias dentro dos alimentos vão oferecer esses hormônios. Por isso que é muito importante a sua alimentação estar alinhada com a sua necessidade. E muitas dietas que são de forma abrangente e geral não vão atingir também no pessoal, né? No âmbito pessoal, né, Rafa? Uhum. Não é? Na verdade, ali, até aquela, não sei se foi isso que eu entendi, que eu não achei aqui a pergunta, não achei. Mas assim, que ela falou que não, como é que faz para ter queima de calorias, isso? A pergunta tá aqui embaixo no feed. Ela fala assim, ó, temos que forçar o corpo para queimar caloria. No caso, precisamos de hormônio. Porque ela tá na verdade. Porque a Vivi colocou como que os hormônios é que fazem a queima de caloria. Não. Na verdade, assim, ó, nós naturalmente, nós queimamos, assim, a mulher, né? Até 1.200 calorias, em torno disso, por dia, mesmo sem atividade física, tá? Então, a gente queima calorias dormindo, a gente queima calorias mastigando, a gente Já queima... sei, eu tenho que comer menos que isso, então. Exatamente. Yes. Para a gente perder peso, a gente tem que... Não. Para a gente perder peso, a gente tem que fazer o quê? Claro, a gente tem que comer menos e a gente tem que se movimentar mais, né? A queima de caloria acontece através do déficit calórico, que é o que? Comer menos e se movimentar mais. Mas, assim, a gente naturalmente já perde calorias. Uhum. Então, não tem essa relação, assim, só hormonal. Claro que o hormônio, ele realmente ele afeta muitas coisas na mulher, né? Inclusive no emagrecimento e tudo mais. Mas isso não quer dizer que você não está queimando calorias. Ok. A Rejane colocou aqui que o triptofano é um aminoácido. Era o que tu estava tentando lembrar, acho. Tecnicamente, né, Rafa? Assim, que a palavra substância já me preencheu, Ó, já fiz até... na verdade. Eu também já pensei, é isso aí. Pronto, já deu, já ajudou. Então, mas Mas é isso. Eu acho que... está na comida que Deus fez, certo? Exato. É um aminoácido ou uma substância que está contida, que está Tem alguns na alimentação real, né? Como você fala, comida de verdade. alimentação de verdade, comida, não produtos E industrializados. Comida Eu de ia te verdade. nas que Deus perguntar. fez, certo? Na que Deus Isso fez. aí. Igual a vitamina B12, igual a vitamina D, a vitamina C, por exemplo, que tem no kiwi, que tem na laranja. Então, assim, cada alimento tem a sua vitamina, tem o seu mineral, tem aquilo que vai contribuir. Por exemplo, eu preciso de ferro, de ferritina, né? De aumentar ali a ferritina do ferro. Eu vou comer o quê? Tem ali o fígado, né? Para quem gosta de fígado, ele é um alimento assim riquíssimo. Então, assim, nós temos alimentos para cada vitamina, para cada mineral que a gente precisa, que o nosso corpo precisa, né? Sim. Então, assim, tá na nossa comida. Olha, gente, nós estamos chegando à conclusão aqui de que parece que eu fiquei gripada durante a live, porque até a voz está meio fanhosa, que acho que é alergia de alguma coisa. Nós estamos chegando à conclusão aqui que o quanto a inteligência emocional ela trabalha a nosso favor, nem só na área de fazer aí um acompanhamento, né, com a Nutri, nem só nessa área, mas eu acho que em todas as outras áreas, na área da autoestima, em todas as outras áreas. Eu acredito que a gente vai poder estender talvez esse tema de inteligência emocional, não só juntamente com não só aliada à nutrição, mas aliada também à psicologia, aliada também à psicanálise, que é o que a gente tem disponível, entendeu? E também na área do autocuidado também, né? Eu acho que a inteligência emocional, ela vai sempre nos direcionar de forma que a gente saiba escolher o certo. Porque a maior dificuldade que nós temos hoje em todas as questões, em todas as áreas,
é como escolher o que, eu sempre falo, é bom, mas não presta, né? O que não presta é bom, o que é bom não presta, né? Tipo assim, por causa do sabor, porque muitas vezes aquilo que que é bom não te satisfaz no sabor, por causa que a gente está mal disciplinado, né? E o que realmente faz bem, né? O que realmente faz bem para você, muitas vezes você não vai querer comer. Agora, o que não faz bem é o que te dá sensação de prazer. Então, a gente precisa fazer essa troca, na verdade, de mentalidade. Eu acredito, eu já vi pessoas que fizeram cirurgias bariátricas sem sucesso, tá? E a cirurgia bariátrica ela é comprovada pela medicina que ela vai fazer efeito, que ela vai trazer uma diferença. Eu conheço pessoas que fizeram bariátrica sem sucesso, conheço pessoas que fizeram bariátrica, ficaram por um tempo fora do peso e depois adquiriram todo o peso de volta. Então, não tem jeito, gente. Ou a gente disciplina a nossa mente, ou a gente usa a inteligência emocional para conseguir alcançar esse autocontrole, porque é um autocontrole, né? Sobre os alimentos, sobre todas as outras questões da nossa vida, e até na parte financeira, porque quem não usa inteligência emocional gasta demais, não tem budget, não tem orçamento. Não é, gente? Por isso que eu tô Oh falando, a inteligência, my goodness, né? A yes, inteligência, com porque, certeza. porque comprar também gera uma sensação de prazer. Não é só a comida que gera sensação de prazer. A compra também, várias outras coisas, né? Então, assim, a gente vai expandir esse tema de inteligência emocional, tratando com as outras meninas que também nos ajudam aqui, com a Neo, na semana que vem, com a Ati, em relação ao controle de uma vida espiritual, como que a inteligência emocional influencia na sua vida espiritual, né? E Porque se o seu... como a sua vida espiritual influencia na Na emocional, porque eu ia até emocional. colocar aqui, por exemplo, se a gente fosse olhar numa ordem correta, somos filhas de Deus, se a gente Aham. entende a nossa identidade. E a gente tem, então, um relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus, a gente pode entregar isso que você falou no começo da live, Josi. A gente pode entregar, por exemplo, que você não consegue se alimentar de forma correta. Então, Deus vai começar a te dar estratégia, vai te dar o nome da profissional, Rafaela, Muito bem. vai te dar uma força de vontade, um autocontrole, como você falou. Então, Deus, isso é assim, é testemunho da minha vida. Eu Sim, fiz isso. sim, Quando meu pai faleceu, meu pai era obeso. Então eu comecei a pensar que eu também poderia falecer porque eu tinha estresse, porque eu estava obesa, e que não era por causa da minha idade que eu não ia falecer também. Então aí vem o espiritual, em primeiro lugar, eu diria, porque ele desequilibra os outros, tá? E aí vem a parte emocional que suporta, que dá o escudo, digamos assim, para as outras coisas. exato. Então, aí na parte emocional, nós somos adultos, a gente não vai aprender nada de qualquer forma. A gente não vai ter inteligência nenhuma se a gente não decidir. E decisão é emocional. Então, a gente vai emocionalmente decidir ter uma vida equilibrada. E para ter uma vida equilibrada, a gente precisa se alimentar melhor, estar presente e se cuidar. Autocuidado. Eu diria Sim, que essa seria a forma, entendeu? A estrutura, a né, receita. de a gente ter uma inteligência emocional. A receita. Olha, a Cleo colocou aqui. Beijo, minha linda, meu cacheiro viajante. Eu chamo ela de cacheiro viajante porque ela vive com a mala nas costas, viajando com o marido dela, coisa boa, idade boa essa, né? Ela fala que essas pessoas tomando essas injeções para emagrecer porque não tem controle emocional. Isto sim, e pensam que isso não faz bem, pensam que isso não faz bem à saúde. Detalhe, gente, eu já ouvi o testemunho de um colega de trabalho, acho que essa semana mesmo, que ele me perguntou o que eu faço para emagrecer. E eu daqui a pouco vou indicar o protocolo de emagrecimento da Rafa para ele, tá? Eu chego lá.
Aí eu falei, eu até achei estranho ele perguntar pra mim, sabe? Daí eu falei assim, que eu também não sou tão magra, eu falei, alimentação. Primeira coisa que eu falei, alimentação. Ele falou, ai, mas eu não consigo. Aí eu falei, bom, então você precisa de uma ajuda maior, talvez. E daí ele falou, eu tomei não sei quantos meses, 3 meses, parece, de Ozempic, a Ah, famosa, né, a queridinha. Ele falou, e eu não emagreci, eu emagreci na primeira semana, tipo assim, algo insignificativo, porque era tipo 8 pounds, eu acho, mas era insignificativo para o tanto que ele queria perder. Ele falou, e aí agora estão me falando que tem que ser a Majaro, que eu não sei qual que é a outra que falam aí, e aí estão falando que eu tenho que tomar essa outra, porque essa outra é melhor e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas se você já fez essa fase com a Ozempic e não funcionou, então o teu corpo não vai responder também a Majaro, porque na verdade as duas são baseadas em jogar o açúcar do teu corpo para baixo, né? Tipo, eliminar o é açúcar. aquela resistência à insulina, digamos assim, né, Rafa? Que a Rafa pode falar melhor. Mas eu particularmente, eu tenho uma comunidade Monjaro, agora isso mesmo, que Regiane, todo obrigada. mundo usa essa bendita dessa injeção. E muitas das pessoas são magras, mas tem que ser com suporte emocional. Porque eu já vi várias pessoas que estão tomando a injeção que continuem com aquela vontade psicológica de comer, da ansiedade, de tudo, que não tá adiantando nada. Ela só tá botando o remédio para dentro. E o remédio era para controlar o diabetes, Aham. né? Então, tipo assim, eu sinceramente, eu não poderia falar isso numa live, mas eu sou contra. Então, ô Pri, o detalhe sabe qual é? Eu já vi pessoas fazendo tratamentos bem revolucionários com, não vou citar o nome de médicos aqui que a gente tem famosos na área, e a pessoa emagrecer muito e alcançar o objetivo. Aí parou o tratamento, volta tudo dobrado, não é nem na proporção que era antes, volta muito mais. Então, assim, gente, é uma questão de conscientização, não tem jeito, não tem jeito. Você pode fazer uma cirurgia plástica e tirar tudo que tá de gordura no seu Cortar corpo. com a faca, né? Cortar com a Uhum. faca, tirar toda a gordura, fazer lipo. Eu vejo pessoas assim, você fez a lipo, você emagreceu, você perdeu o peso, você fez a cirurgia plástica, você pode fazer a bariátrica, você pode fazer a Ozempic, você pode fazer a Manjaro, não sei como pronuncia, mas essa outra injeção aí que tá na moda. Pode fazer todas essas coisas. Eu conheço um caso de cada um desses exemplos que eu estou dando, em que a pessoa engordou tudo de novo. Porque a cirurgia precisa ser feita aqui, no cérebro, tá? E É essa decisão, cirurgia é é decisão decisão. emocional, nós somos E outra adultos. coisa, de nada adianta você fazer cirurgia, você fazer bariátrica, você fazer plástica, você fazer tudo isso, se você vai continuar com o seu emocional totalmente descontrolado. Então, o, a, a inteligência emocional, ela vai te dar o suporte que você precisa para que você tenha. E para isso você tem que ter também uma vida espiritual bem regrada, como a Pri falou no começo da live. O seu espírito precisa estar satisfeito, a sua vida espiritual precisa estar Verdade. preenchida. É Sua isso. vida espiritual precisa estar preenchida para que você não esteja insatisfeita, porque a insatisfação gera ansiedade. A ansiedade vai desencadeando aí o efeito dominó na sua vida emocional. Então, o que a gente vai trazer a partir de agora com essa série de lives aqui é exatamente isso. E aqui e as mulheres que estão aqui com a gente, né, a Ati, a Rafa, a Pri, a Neo, são mulheres que elas têm uma vida espiritual equilibrada. Elas são mulheres que têm uma vida espiritual, caminham com Jesus. Por isso que eu acho importante elas estarem nos trazendo esse cuidado. Não é que elas não erram. Por Não é que a gente não erra, favor. né? Aliás, a gente está aqui falando, confessando, né, os nossos erros, né? Eu acima do peso, a Pri também falou que já. Também acima do peso. E a Rafa também disse, acabou de falar aqui pela experiência que passou por
uma grande fase de ansiedade. Então, nós só estamos aqui caminhando juntas para fazer com que esse ciclo seja o quê? Melhorar, porque eu preciso dessa ajuda, tanto emocional, quanto nutricional, quanto da psicanálise, da psicologia. Eu preciso dessa ajuda e não somos só nós, porque é a necessidade do século, Do é a momento. necessidade do Aham. momento que nós estejamos reforçando corpo, alma e espírito, ou seja, a vida espiritual, a vida física e a vida emocional. E nós vamos trabalhar atrelado a esses 3 pontos, 3 pilares, que é o que a Rafa sempre apresenta. 3 pilares que na nutrição tem efeito, que na psicanálise tem efeito, que na psicologia tem efeito, que na área de coach vai fazer efeito. São os 3 pilares que nós vamos estar trabalhando aqui nessas lives. Eu não sei se a Rejane colocou aqui que essa é a essência. Verdade. Obrigada pelo comentário. E a Rafa colocou aqui os alimentos, tá, gente? Eu fiz um print aqui no telefone dessa tela que tá com os alimentos que possuem, naturais, que possuem o triptofano. E o triptofano, ele vai ajudar nos nossos hormônios. Então, eu vou postar depois esse print que eu fiz aqui. Ou fazer um post com isso que a Rafa tá dando de suporte. E volta aqui no sábado que vem, que você vai aprender mais, né? Traz a sua xícara de café. Hoje quase que eu trouxe os meus 2 Traz, ovos cozidos. traz água também. Eu já bebi Água tudo. também. Ah, Eu já já bebeu bebi tudo. tudo. Eu vim sem água, porque eu não tinha nem tomado nem café mesmo hoje, viu? Mas eu quase trouxe os meus 2 ovos cozidos, porque só que daí eu falei, não, daí agora com a colocação da Priscila, que eu tenho que ser igual a rainha, a princesa Kate, né? A rainha, eu falei, jamais que ela ia comer ovo cozido no público, na frente do público, Não, eu sou capaz de engasgar, misericórdia. né? Ô, Mas eu Rafa, vou dar fala seu arroba, Rafa, para as meninas aqui, para as pessoas que estão ouvindo. Eu vou colocar. Rafa, já põe aqui. Ah, Peraí. vou Isso, postar depois escreve lá. aí, mais fácil. Aham. Vou postar. A Cleo tá falando aqui, encontrei uma mulher na academia, 110 pounds. Está quase em depressão, pedindo ajuda. Personal trainer. Pedindo ajuda personal trainer. Mas esta personal trainer também está tomando antidepressivo por uma plástica no rosto. Gente, vocês estão entendendo que hoje A não é uma questão, a gravidade. É. gravidade da coisa não é uma questão de você estar no peso Não é certo, só. porque às vezes não é só isso, porque tem pessoas que conseguem atingir o propósito de emagrecer e continua com um problema emocional. É que Continua nós infeliz. somos um espírito que temos uma alma e que habitamos num corpo. A gente precisa entender isso. E também, assim, esse assunto é longo, sabe? A Nossa, gente poderia, assim, usufruir do conhecimento da Rafa, porque às vezes, tipo assim, na próxima refeição que você tiver, você já muda todo o ambiente, a atmosfera da sua vida. Eu acredito nisso, sabe? Sim, Que no almoço, se eu escolher os ingredientes certos, a quantidade correta, já vai mudar aqui dentro do meu físico, que já vai me trazer um pensamento e uma comunicação emocional diferente sim. e que talvez eu tenha, digamos assim, eu acho que eu vou ler minha Bíblia, porque eu tô sentindo algo assim. Hoje é sábado, tô bem tranquila. Aham. Você E, entende o que eu quero dizer? Que existe essas 3 coisas juntas, sabe? E que a gente precisa saber que é um processo. A gente vai, mas a gente pode ter um passo e na próxima refeição fazer isso. sim, a Cleo colocou, eu fico mesmo sem uma formação, mas com a minha experiência de vida, fico sendo psicóloga para ajudá-las através do Espírito Santo. Gente, a Amém. importância, né? A importância do Que Espírito caiu a Rafa. Santo. Eu queria falar da importância do Espírito Santo aqui, Por né? favor. Que a gente precisa ter esse pilar da nossa vida espiritual precisa estar reforçado. E nós vamos estar trazendo
a gente não está só apontando o problema. Essa é a nossa primeira live dessa série, mas a gente, né, a série propõe o quê? Uma metamorfose, que é uma transformação de vida de dentro para fora, ou seja, é daqui para fora, né? Então não é só não são só dicas supérfluas que você encontra aí em qualquer canal de YouTube ou Instagram. Não. Na verdade, a gente está trazendo algo que é alicerçado na pessoa de Deus. Acho que a Rafa pediu para voltar aqui. Sim. Então, uma das coisas que eu queria falar, Pri, por experiência própria, para a gente também já encerrando, que a gente já está aqui com o nosso tempo, né? Uma das coisas que eu queria falar por experiência própria é que todas as vezes que eu me propus a fazer um jejum ou não comer o açúcar ou rejeitar os carboidratos também, eu sempre apresentei isso a Deus. Então, isso faz para mim muita diferença, tá? Então, quando eu vou fazer, Faz eu muita diferença. apresento não só como uma dieta, não só como um jejum, mas eu apresento, Senhor, eu preciso cuidar da minha saúde, não é só por uma questão de vaidade ou estética, é uma questão de saúde, né? Então, eu preciso cuidar da minha saúde, então eu quero que o Senhor receba essa fase dessa dieta, desse tratamento, porque não é uma dieta, é um tratamento que eu vou fazer, eu quero que o Senhor receba como uma consagração, porque eu estou sacrificando as coisas que eu gosto de comer, que é o chocolate, que é o pão, que é a massa, eu estou fazendo. Sofre demais, a gente sofre demais. Eu vou acabar interrompendo. Não, eu vou acabar interrompendo. Eu caí aqui porque acabou a bateria, eu nem vi. Que assim, ó, eu vou me sacrificar por algo. Então, assim, a gente pode comer, a gente mesmo traz esse sacrifício para nós, a gente que pega essa cruz para nós, né? A gente não precisa se sacrificar, a gente pode comer, só que a gente precisa realmente fazer esse mudar a controle. comunicação, né, Rafa? Porque aí já é a parte emocional. Você não vai se sacrificar. Você vai entrar em um passo a passo para melhorar a sua vida. Porque Você tudo não que é eu falo, sacrifício. não é tudo que eu falo, a minha mente, ela capta isso. Tipo assim, nossa, é um sacrifício. E aquilo vai ficar gravado, sabe? Como se fosse algo muito difícil. É igual dieta. A palavra dieta, ela já remete ao quê? A ficar sem comer. E não é isso. A dieta é um plano. É que a Josi, Rafa, ela estava falando do sacrifício espiritual. Sim. Mas, mesmo assim, a gente precisa entender que todo sacrifício Jesus já fez por nós. E que hoje a gente pode sim fazer em louvor a Ele, digamos. Então, Deus dá essa estratégia para nós de a gente cuidar do nosso templo em adoração a Ele. De a gente melhorar a nossa saúde, porque a gente está cuidando da dádiva que Ele nos deu. E aí a gente mudar um pouco essa palavra. Mas ela quis dizer assim, vou fazer em sacrifício a Ele. É um esforço. É um esforço que eu estou fazendo. Então, por isso que eu sempre apresento a Deus, eu falo, Deus, eu quero que o Senhor receba isso como meu esforço, como forma de adoração, como forma de agradecimento, porque sabe o quê? Até porque para a gente fazer tal coisa como esse tratamento, que eu não gosto de chamar de dieta, como um tratamento assim, a gente precisa comprar alimentos que são melhores, alimentos que muitas vezes é mais barato você comprar a porcaria, o junk, do que você comprar, talvez investir na parte das frutas, na parte, porque algumas coisas você vai ter que selecionar, você vai ter trabalho para preparar. Então existe sim uma rendição maior. Existe uma rendição maior, que eu não quero falar sacrifício, né, pra gente não uma dedicação maior, que a Rafa vai brigar comigo. Existe uma dedicação maior. E eu quero que o meu espírito entenda isso, eu quero que o meu emocional entenda isso, e eu quero que o meu Deus receba isso. Amém. Porque a palavra de Deus fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando você maltrata o seu corpo, colocando para dentro dele junk, coisas que não são boas e não fazem bem para o seu corpo, você está machucando também a quem? Automaticamente você está machucando, você está abatendo, destruindo o templo que Deus te deu. Então, exige também de nós esse entendimento
no âmbito espiritual, de que a gente precisa ter aí o controle emocional, o tratamento, que é o acompanhamento nutricional, mas também preciso reforçar a minha base espiritual. Então, sempre que eu fiz todos esses tratamentos, não vou falar de dieta, de novo, quando eu falar tratamento, eu tô falando de dieta. Sempre que eu faço qualquer dieta, até mesmo o jejum intermitente, eu nunca faço jejum intermitente sem propósito com Deus. Porque não funciona, eu não Não consigo vencer. funciona. Eu não consigo vencer. Concordo Então, para mim, plenamente. sabe, para mim é vias de regra eu apresentar o plano a Deus daquilo que eu vou fazer. Então, Rafa, pode ter certeza que o seu plano que você desenvolveu ali de tratamento nutricional para a minha vida, ele está sendo apresentado a Deus para que Deus me ajude também a conseguir alinhar isso. Porque se eu não apresentar isso como forma de jejum e consagração, eu sei que a minha carne não vai vencer. Entendeu? Então, eu queria muito dar esse toque aqui, né, na live, entendeu? Da importância por experiência própria. Cada um, né, gente? Tem pessoas que têm aí uma força de vontade incrível e consegue ter essa disciplina maravilhosa de comer só grãos de arroz. Eu prefiro tirar, por exemplo, no meu caso, eu prefiro tirar o arroz do meu prato, porque eu sou viciada em arroz, né? Então, eu prefiro tirar o arroz do meu prato, porque se eu coloco, às vezes eu me perco, porque daí vem aquela. Eu tenho que saciar aquela necessidade do arroz. Então, agora isso com o arroz branco. Agora, com o arroz já que a gente vai usar, que é o arroz integral. Mas pode usar arroz normal, pode usar arroz branco também, tá? No meu A caso, calor... no meu Não, caso não pode. No meu caso não pode de jeito nenhum, porque eu não consigo comer 2 colheres de arroz. Ela Então, ainda não está emocionalmente preparada para tirar, para colocar o arroz na quantidade da rainha, sabe? tá. entendeu? Ela tá ainda na plebe, do plebeu. Eu Isso, tô no é corpo só da na parte plebeia. emocional que ela vai ajustar, aí ela já vai poder comer o arroz branco também. Eu tô no corpo da plebeia ainda nesse quesito. Então, a minha inteligência emocional precisa ser trabalhada. Então, eu vou usar o arroz que eu não gosto, que é esse aí, que é, para mim eu prefiro não comer do que comer esse, mas eu vou usar ele como fonte de fibra, como fonte de minerais para o meu corpo, porque eu sei o diferencial. A Rê, eu já estou botando apelido até na Rejane aqui, gente. A Rejane falou que a forma como nos alimentamos também glorifica a Deus, né? E é sobre isso que eu estava falando, exatamente. A Vivi falou que Mames me ensinou um risoto de brócolis, cenoura e aveia. E eu como, diminuo medidas e sacia de verdade. Bom, gente, tudo que envolve risoto, eu sou apaixonada, né? Porque tem arroz, então eu sou suspeita. Que bom, Vivi. Publica a receita, passa a receita pra gente. Eu vou passar pra Rafa analisar essa receita aí, viu? Eu amo, gente, risoto de todo tipo. Meninas, eu não sei se vocês têm algum comentário, perguntas aqui, você que tá com a gente. Como você faz para controlar sua ansiedade? Agora vai. Mina essas mulheres de pergunta, a Priscila e a Rafa. Eu vou ficar só aqui ouvindo elas responderem vocês. Agora é a hora. Olha lá. Sem arroz. Ah, amiga, risoto sem arroz? Vai aveia no Ai, daí lugar é do arroz. sacrifício mesmo. Lá vou eu pro sacrifício. Risoto sem arroz. Ah, interessante. Interessante. Nunca tinha pensado no risoto sem arroz. O que será que faz o papel de arroz aqui, então? O Deixa aveia. eu ver o que que é. Aveia. Minha mãe Interessante. falou couve-flor. Pode, Rafa? No quê? Pode? Em vez de arroz, couve-flor. Couve-flor é ótimo, gente. Pode. Mas é um legume, né? Ali tu vai comer o legume, mas tu vai comer o carboidrato. O arroz pode, mas pode. Pode. Ó, Desde que você tenha Rafa é outro super de de boa, carboidrato. gente. eu diria, Rafa, que era melhor. Por exemplo, a Vivi falou o que minha mãe sempre fala. Eu não consigo fazer pouca comida. Aí, por exemplo, se fez um risoto para 5 pessoas e só 2 pessoas vai comer,
Aí tem que congelar uma parte, entendeu? Tipo assim, não, você não pode comer o que era para 5 pessoas, 2 pessoas, uma comer. É nesse sentido, sabe? Por mais que seja com arroz branco, com couve-flor, entende? Bom, gente, nós vamos ter mais na semana que vem. E se a gente falar tudo hoje, a gente já Isso tá no vai na horário estourado. marmita. A marmita de amanhã. Vamos, eu vou preparar minha marmita de segunda. Comprei os ingredientes e eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? O Nossa, desafio, o meu desafio. Ai, meu Deus, eu tô entrando em problema. Eu sei que eu tô. Eu não vou poder mais postar o sorvete, nem o chocolate, nem o bolo, Não, gente. não Mas, agora. ó, vou apanhar virtualmente da Rafa, viu? Mas eu vou postar para vocês aqui a construção das minhas marmitinhas também na segunda-feira. A Ati também está acompanhando. Semana que vem nós vamos estar falando sobre isso também em inteligência emocional ainda, mas em outras áreas, tá? A gente puxou bastante para nutricional essa semana e foi muito bom ter você aqui, viu, Rafa, com a gente. Pri também, assim, a Pri também reforça, né, na área emocional. E nós vamos estar sempre juntas aqui, 3 ou 4 mulheres, para poder ajustar esse tema, porque nós precisamos dessa transformação aqui, gente, ó, né, que vai de dentro para fora, tá bom? Vai postando as metanoia. marmitas. Ô, Cléo, eu vou postar as minhas. Quero um suco de detox. A Rafa vai postar um suquinho de detox essa semana. A Rafa pode pra gente? Posso? As meninas que estão em químio não pode fazer suquinho de detox, tá? Só avisando, meninas. Essa Nutri é linda. Então, gente, quem não quer Te ficar amo, linda, Vivi. quem não quer ficar linda igual essa Nutri, né? A Priscila ainda Claro! vem com uma teoria. A Priscila ainda vem com uma teoria que ela fantasia, que ela tem que comer igual. Vamos lá, gente. Dicas para fechar a live. Temos que comer como a princesa Kate, fantasiando o nosso prato. Ou como rainha ou como princesa. Tipo Como assim, você princesa. escolhe. E vamos ter que estar apresentando a Deus aquilo que a gente está fazendo. Então, saibam que as minhas marmitinhas vão estar apresentadas a Deus, tá? E o que mais, Rafa? Deixa uma dica aí pra gente. Vai, de Agora, quantidade? na hora do almoço, a principal dica é não repitam o prato. Oh, Sirvam-se uma my vez, goodness. sirvam-se uma vez, como rainha, né, ou como princesa, e não repete o prato, né? Não vai lá e pega mais uma colher, mais uma, que daí Não você se perde. importa o quão fresco esteja, que o feijão esteja novinho, que Não, você queira mais, porque prato de pedreiro ficou no No passado. e passado, não repete. gente. E antes de começar a comer, faz uma bacia bem grande de salada, alface, ou não sei quais as folhas que tem ali, né? De maior acesso, de fácil acesso. Faz uma bacia bem grande e come à vontade, entendeu? Isso tu pode comer à vontade, que isso vai te saciar. Aí depois você come, mas aí não repete. A Rejane está falando que a Kate, né, que como a Josi citou, faz uma refeição por dia. Eu não concordo com esse tratamento nutricional. Não, não. Uma Gente, refeição por dia. a gente precisa um pouquinho mais, senão não dá, o corpo não aguenta. É por isso É, que vai controlar as quantidades nessas 5 refeições que a Rafa falou. Maravilhoso. E eu vou Equilíbrio. deixar. E se você que está aqui com a gente quiser fazer também é, o seu prato e postar, faz uma tag para o Safe Place, tá? Faz o seu prato, faz uma tag. Mas também, não só isso, gente, ó. Busca a palavra nessa semana como sua base, como seu apoio também. O que você quiser fazer do que a gente falou aqui concernente na live, faz uma tag e posta pra gente do Safe Place. A Kate come em prato de sobremesa. Ai, meu Deus, quando come em ambientes sociais. Eu tive que diminuir o tamanho do meu prato também. Jejum intermitente eterno. Pronto. Já declarou. Eita, Jesus. É isso mesmo, gente. Mas, ó, meninas, Deus vai nos dar estratégia. Deus vai nos dar, Senhor, a direção também, a começar a comer de manhã e terminar à noite. Daí dá para comer uma vez por dia desse jeito, né, dona Olivia? Gostei. Comi uma vez por dia, comecei de manhã e só parei à noite. Tô dentro. Alimento emocional. Faz um hashtag
faz um hashtag alimento emocional, tá? Quando você fizer a sua postagem, um hashtag para o Safe Place, para a gente repostar aqui. Gente, foi muito bom estar por aqui. Nós não vamos falar mais, porque nós queremos deixar um pouquinho desse conteúdo maravilhoso para a semana que vem. E nós vamos, de novo, aplicar inteligência emocional em outras áreas da sua vida na semana que vem. A gente vai estar coordenando aqui com as meninas e posto também o trabalho da live. Chama sua amiga, chama sua mãe, chama sua vizinha, chama todas elas que precisam de ajuda emocional, espiritual, principalmente, e físico, né? Que é aí o emagrecimento, ou quem sabe atingir o autocuidado, tá bom? Meninas, thank you so much, Pri. Thank you so much, Rafa. I love you pra caramba. Ah, Vamos fazer nossa foto! foto! Minha mãe falou a Coraçãozinho. foto. Vou desabilitar os comentários, fazer a foto do coraçãozinho. Gente, é tão difícil de chegar aqui na live no sábado, né? Que é o único dia que a gente tem para dormir até tarde, aquela história. Mas quando a gente chega, não dá mais vontade de ir embora, de verdade. Eu sei que eu sou suspeita, mas é verdade. Agora, não tô conseguindo desabilitar os comentários. Será que mudou aqui? Não tem problema. Vamos fazer só o coraçãozinho, that's fine. É que eu queria tirar a letrinha de cima de vocês aí. Ah, peraí, eu acho que eu vou unpin os comentários e daí vamos desabilitar. Aqui, deixa eu ver. Questions. Meninas, vocês não têm questions, eu acho, né? Alguém faz essa foto pra gente aí, nos bastidores? Faz... Ok. Faz essa foto de coraçãozinho e manda pra gente aqui, que daí depois eu posto, tá bom? O coraçãozinho tá lá, ó, gente, ó. Eu comprei um coraçãozinho pra gente. Vai, faz aí o coraçãozinho. Eu tô segurando aqui, peraí, eu não vou conseguir fazer. Você quer fazer assim? Faz assim, ó. Ah, Tá tudo bem, a gente sim. não tem nada... Pronto? Beijo, amo vocês. Beijo. Foi muito, muito bom estar aqui com vocês. E manda fotinho para mim, vou salvar a live. Manda a live. A live vai ser uploaded no nosso no canal do YouTube. E aí você pode ter acesso à live também pelo YouTube. A gente vai estar passando o link nos grupos aí. Quem precisar do link, só chamar a gente, tá bom? Beijo, gente. Deus abençoe. Bom final de semana. Que Deus abençoe Tchau, sua casa. Rafa. Deus te abençoe. Você é linda. Conversamos, tá, Pri? Sim, vamos Viu? sim. Já dei o plano. Depois eu quero minha parte de porcentagem nessa sociedade. Comissão. Beijo, meninas. Deus abençoe. Tchau.